Então, vamos dar início à nossa reunião de hoje, entrando em sintonia com a espiritualidade. Leila vai nos ajudar fazendo a oração inicial. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Maria Santíssima, nossa Mãe querida. A Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso protetor também. Graças a todos os guias e mentores espirituais que nos concedem mensagens, páginas, livros, aqueles amigos espirituais que estão sempre conosco, nos intuindo, nos dando condição. Mas nós agradecemos muito a oportunidade que Deus nos oferece. E aqui estamos na Casa de Conselheiro para ouvir o que nós precisamos para aprender, para continuar a nossa trajetória, como Jesus pediu que andássemos no reto caminho do bem, e Ele nos mostrou. Então estamos aqui agradecidos e ainda pedindo aos guias, companheiros da espiritualidade, que possam intuir o nosso irmão em tudo que ele vai preparar para que nós possamos aprender um tanto mais, porque é necessário que a gente estude, que a gente se reúna, que a gente esteja junto para, num só pensamento, num só coração, num só sentimento e numa só vibração, receber as bênçãos através dos ensinamentos dos guias espirituais, dos amigos, aqueles que deixaram para nós, escrito e em exemplo, como seguir o nosso caminho, orando uns pelos outros e buscando a fraternidade, a caridade. Graças a Deus, paz, bem e toda luz. E que a noite de hoje seja aquela noite de muito aprendizagem. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, obrigada, Leila. E nesse momento, então, vamos ouvir, né, agora com o seu Air nos ajudando, mais uma vez, o nosso livro Justiça Divina, né, que fala tanto dessa misericórdia do Pai na nossa vida. Então, hoje a página de responsabilidade do seu Air, pode ficar à vontade, seu Air, quando o senhor quiser começar. Boa noite aos nossos irmãos, Caravana do Conselheiro, do discípulo de José de Abreu e a todos que estão participando do estudo da noite. Grato pela oportunidade de podermos contribuir e estudarmos juntos essas lições. O livro que é objeto de estudo dessa reunião das quartas-feiras é o Justiça Divina, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo querido Francisco Cândido Xavier. A mensagem que iremos estudar esta noite foi recebida na reunião pública de 1º de 5 de 1961, na Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, e tem o seguinte título: No Campo do Espírito. Essa mensagem faz referência à primeira parte, capítulo 7, item 3, do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Como está sendo abordado nos estudos anteriores, essa primeira parte do livro O Céu e o Inferno refere-se diretamente ao Código Penal da Vida Futura. E o item 30 nos diz o seguinte, abre aspas, sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do homem, são ao mesmo tempo os castigos e os remédios que devem curar as feridas do mal. O espírito em punição estão, pois, não como forçados condenados a determinado tempo, mas iguais a doentes no hospital que sofrem da doença que frequentemente decorre das suas faltas e os meios dolorosos de que necessita, mas tem a esperança de sarar, e que sara tanto mais depressa quanto sigam exatamente
à prescrição do médico, que vela por eles com solicitude. Se prolongam os seus sofrimentos por suas faltas, o médico nada tem com isso. Nesse item do Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec faz uma análise da conduta do espírito, como tem sido feito nos itens anteriores já estudados, nos mostrando que a responsabilidade de evoluir, de buscar a solução para os desafios que se apresentam na caminhada e pela busca do aperfeiçoamento material, moral e espiritual, visando o equilíbrio emocional, cabe exclusivamente à vontade e à ação do espírito em melhorar-se. Todo e qualquer movimento de melhoria passará inevitavelmente pelo seu livre-arbítrio, ou seja, pela sua força de vontade em evoluir. Isso ocorre através dos processos reencarnatórios, que são os instrumentos pelos quais Deus, nosso Pai de amor e bondade, nos proporciona para entendermos sua justiça. Antes de entrarmos na análise da página de Emmanuel, vamos abordar resumidamente o que é esse campo do espírito. O campo do espírito é resultado da interseção do campo material e do campo espiritual. Há uma ação da matéria sobre o espírito interferindo e se sobrepondo à ação dele. Nos espíritos primitivos e nos imperfeitos, essa ação ainda é muito forte, exigindo dele um esforço muito grande para suplantar esse domínio da matéria. Muitas vezes, ele sucumbe. Esse domínio irá diminuindo de acordo com a sua evolução. Nos espíritos evoluídos e nos perfeitos, essa ação do campo material, embora presente, já não mais interfere. Ele passa a ser direcionado exclusivamente pelo campo espiritual, que se refletirá nas suas ações, no amor e no bem comum. Nos espíritos puros, essa influência do campo material não mais existe, só ficando a ação do campo espiritual. Exemplo de espíritos: Allan Kardec, Leon Denis, Jerônimo Mendonça, Jesus Gonçalves, Aurino Costa, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Luiz Antônio Millet, Amazonas Hércules, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Stephen Hawking, Prêmio Nobel de Física, que dizem ser a reencarnação de Newton, Nick Vujicic, empresário norte-americano sem braços e sem pé. O que esses espíritos têm em comum? O domínio do espírito sobre a matéria, prevalecendo a sua vontade em realizar o seu objetivo. As esferas espirituais. O que é e quais são essas esferas espirituais? Como alcançá-las? Jesus, nosso Mestre, nos disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fora, eu já vos teria dito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 1, João 14, 1 a 3. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 2, Allan Kardec. Mundos, planetas, orbes, colônias, regiões astrais, camadas espirituais, esferas espirituais, que podem ser superiores, transitórias ou intermediárias e inferiores. Exemplo: moradas da luz, colônia das águas, nosso lar, cidade estranha, lá do livro Libertação, do Gregório, são formadas sempre pela lei de afinidade. Livros que nós olhamos, consultamos, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Libertação, As Sete Esferas da Terra, de Mário Frigério. Os espíritos irão habitar em cada uma dessas esferas de acordo com o seu grau de adiantamento evolutivo, seu merecimento conquistado com trabalho árduo,
Por exemplo, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço dos mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Os bem-aventurados gozam de resplandente claridade e do espetáculo sublime do infinito. André Luiz nos diz que o mundo espiritual comporta várias regiões ou esferas vibratórias que se interpenetram, que são compostas de níveis ou planos evolutivos, nos quais os espíritos se reagrupam em cidades de pequeno, médio ou grande porte, como vimos, genericamente denominadas de colônias espirituais. Emmanuel nos mostra nessa comunicação o passo a passo do que fazer e como agir para alcançá-las. Nos assinala que só através do esforço em evoluir poderemos atingir esse objetivo. Vejamos o texto da mensagem. Abre aspas. Afirmas a sincera disposição de buscar as esferas superiores. Entretanto, aqui, Emmanuel se dirige a todos nós e diz especificamente que temos a intenção e a disposição de buscarmos as esferas superiores. E aqui ele nos sinaliza os tipos de obstáculos que iremos encontrar na nossa caminhada rumo ao progresso, rumo à evolução espiritual, ao nosso melhoramento enquanto espíritos em constante trabalho, visando o nosso aperfeiçoamento. Que, se não trabalhados para corrigi-los e afastá-los, poderá ser empecilhos para chegarmos a essas esferas superiores. Continua Emmanuel. Surpreendestes lutas enormes no próprio lar, onde os mais amados te sonegam o entendimento. Observaste a queda dos melhores companheiros que te exercitavam na evolução. Recebeste a lama da calúnia sobre as mãos limpas. Viste amigos queridos dependurarem-te o nome no varal da suspeita. Notastes que as tuas mais belas palavras rolaram no gelo da indiferença. Recolheste escárnio em troca de amor. Continua Emmanuel. Todos esses problemas, no entanto, são desafios da vida a te pedirem trabalho. Seja qual seja a dificuldade, não acuses nem desanime. Nesse parágrafo, Emmanuel também nos mostra que os nossos problemas, na verdade, não são problemas, mas sim desafios a serem trabalhados em nosso íntimo, para que venhamos a entender a justiça de Deus emanente em nós, a nos direcionar e ajudar o nosso progresso espiritual. Seja qual seja as dificuldades, não temos o direito de desistir e nem reclamar, mas sim de trabalhar com afinco para alcançar o objetivo que é o da nossa melhoria. Então, continuando, ele elenca o que nós não devemos fazer, porque isso iria nos atrapalhar e atrasar a nossa caminhada evolutiva. Continua Emmanuel. No campo do espírito, a injúria é lodo verbal, queixa é semente morta, reclamação é fuga estudada, censura é ponta de espinho, melindre é praga destruidora, irritação é tempo perdido, ideal inoperante é água parada, desalento é ramo seco. Nessa parte, Emmanuel nos diz que, sem dar o primeiro passo, sem suor do trabalho e sem ter a consciência tranquila, sem culpa, iremos adoecer. Aqui está a raiz das nossas dores e sofrimentos, ou seja, somos os artífices dos nossos sofrimentos ou da nossa felicidade. Isso é, no campo do espírito não cabe nenhum desses substantivos. Continua Emmanuel. Ninguém avança sem movimento. Não é evolução sem resgate, sem ação. Evolução é suor indispensável.
Resgate é suor necessário com o planto da consciência. Nossas dores respondem, assim, pelas falhas que demonstramos ou pelas culpas que contraímos. Pelo mau uso do livre-arbítrio, somos livres para escolher, mas responsável pelas nossas escolhas. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aqui, Emmanuel nos mostra que precisamos trabalhar o nosso emocional, nos preparando para perceber que as nossas dores estão na razão direta das nossas falhas, não culpando quem quer que seja, porque a cada um segundo as suas obras. Emmanuel encerra a sua mensagem nos mostrando que a lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam ou se extingam sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor se consagre às tarefas do bem, aceitando espontaneamente o favor de servir e o privilégio de trabalhar. Emmanuel encerra a sua mensagem nos dando a certeza que Deus é amor e bondade, mas justo. No momento em que nos dispusermos a ingressar nas fileiras do bem, Ele comultará, reduzirá ou atenuará a pena e nos fará livres para progredirmos até atingirmos a perfeição relativa. Nessa outra mensagem, que tem o título Nossa Cruz, Emmanuel reafirma que ninguém nada conquista sem esforço e trabalho e que ninguém resgata débito algum sem sofrimento. Título Nossa Cruz, autor Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, livro Palavras de Vida Eterna. Nossa Cruz. Chamando a si a turba, juntamente com seus discípulos, disse: se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Ninguém se queixe inutilmente, continua Emmanuel. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, tem cada qual a sua cruz. Esse almeja aquele deve, e para realizar o ressarcir a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de ser irracional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar, ou seja, esquecer o egoísmo inquistante, que torna-se um quisto, e tomar a nossa cruz. Percebemos aqui que Emmanuel, nas suas mensagens, também nos vem alertar que para almejarmos, buscar e chegarmos às esferas superiores, não basta só a nossa vontade, é preciso muito esforço e trabalho. Caminhando para a conclusão do nosso estudo dessa noite, podemos dizer que mais evolução é igual a menos dor, e menos evolução é igual a mais dor. Nossas dores estão na razão direta das nossas ações negativas no mal. Quanto mais ação no mal, mais dores. O alívio das nossas dores está na razão inversa das nossas ações positivas. Bem,
Quanto mais ação no bem, menos dores, tendo como resultado a quitação dos nossos débitos e, como consequência, a nossa evolução moral e o nosso desenvolvimento espiritual. Como Jesus, ao aparecer para Paulo de Tarso na estrada de Damasco, diz ele: não recalcitres contra os aguilhões. Ou seja, não reclamar, se conformar e trabalhar e se esforçar para melhorar a cada dia, um dia de cada vez. Encerramos aqui com palavras de Emmanuel. Nos momentos de crise, não te abatas, escuta, por nada te revoltes, nem te amedrontes. Ora, suporta a provação. Não reclames. Entenda, entregue, aceita, confia, agradeça e silencie. Deus sabe o instante de intervir. Não devemos nos irritar e nem gritar com ninguém. Não firas, abençoa, lance de sofrimento é o ensejo da fé. Desculpa a emoção, tá, dona Valéria? Eu sei por quê. Gratos, meus irmãos, pela atenção de todos. Que tenhamos uma noite com a paz de Jesus. Vamos, então, neste momento, nos unir em pensamento, em sentimento e agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, estudando o seu Evangelho de amor através da nossa querida doutrina dos Espíritos. Senhor Jesus, envolva a todos nós que aqui estamos no seu amor, fortalecendo o nosso propósito no bem, iluminar os dirigentes da Casa do Conselheiro nesse trabalho de amor ao próximo. Mestre amado, te pedimos ainda pela paz no mundo e no nosso Brasil, e que essa paz se faça em cada um de nós. Que assim seja. Passamos a palavra à nossa irmã Valéria para nos falar. Obrigado pela atenção. Muito obrigado pela oportunidade de trabalhar. Obrigada ao Senhor, seu Air. Graças a Deus pelas suas palavras, pelo seu estudo, por essa oração final aí que nos toca muito. Eu acho que é um tema realmente que toca a todos nós, porque estamos aqui, né, vivendo as nossas provas, as nossas dificuldades, os nossos pesos, e realmente nos últimos dias até eu tenho sentido bastante o peso disso, até no físico, que não tenho estado muito bem. E realmente esses dias até, sabe como é que é filha, né? Aí a minha filha falando assim, mas você não merecia isso, você não merecia sentir dor, isso e aquilo. Eu falei assim, Raquel, você está muito enganada. Eu falei assim... Não é por quê? Para quê? Né, eu falei, na verdade, se a gente for ver bem, aquilo que a gente está passando tem sim, né, as suas causas em situações que a gente falha, que a gente faz errado, a gente come errado, né? A gente fala errado, a gente age... É por isso que a gente não pode apontar o dedo para ninguém, né? Quem somos nós para julgar? Exato. E entender que essas coisas são consequências, né? Como o senhor colocou tão bem, né, no seu estudo, Emmanuel, maravilhoso, né, nas suas palavras, nos confortando e dizendo, não adianta a gente se revoltar, não adianta a gente tem que viver, oi querido, viver essa situação. Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Então, quem mais quiser falar também, pode abrir seu microfone, né? Já falamos muito. Obrigada, seu Air, pelo seu estudo, pelas suas vibrações para a nossa casa. Quanto nós precisamos dessas vibrações, né, seu Air? A senhora não tem que agradecer, eu que preciso agradecer pela oportunidade do trabalho. A doutrina nos ensina que é só somando que a gente chega lá, né? Sempre somando.
sempre de mãos dadas. E eu estava aqui pensando, né? Viver em espírito, ainda somos muito Ninguém pequenos e não evolui temos... sozinho. Ninguém evolui sozinho. Exatamente. Não temos ainda Ninguém essa evolui condição de sozinho. viver em espírito, mas já podemos e devemos começar a construir essa vida espiritual dentro de nós. E eu acho que é o que a gente começa a fazer quando a gente para num dia quente, no fim de noite, depois de um dia de trabalho, alguns com problemas de saúde, e a gente não esmorece, está aqui estudando, está aqui pensando no outro e vibrando no outro. É o grande conforto que a doutrina vem nos trazendo, mostrando que se eu, nesse momento, não estou ainda vivendo em espírito, mas eu posso amanhã estar, né? E ela nos dá todos esses exemplos do quanto é possível, porque são pessoas, muitos contemporâneos nossos, né? Que realmente conseguiram, e nós também vamos conseguir. Agora, precisamos fazer, como eu trouxe no estudo, a nossa parte, que é trabalhar, trabalhar e trabalhar, sem esmorecer, sem queixume, né? Assumindo que as dificuldades aí estão como um meio de me fazer crescer, como um ensinamento. É o grande ensino, um grande remédio que a gente tem que fazer bom uso dele. Então, é um momento, realmente, essa página de profunda reflexão. Muito obrigada pelo seu empenho. Eu que tenho que agradecer. Olha que coisa maravilhosa que Emmanuel fala, né? No campo do espírito, a injúria é lodo verbal, queixa é semente morta, reclamação é fuga estudada, censura é ponta de espinho, melindre é praga destruidora. Ou seja, a gente não tem que sair para esse campo, né, da reclamação, mas sim de Enquanto isso é assumir e profundo e viver, né? verdadeiro, né? Isso é muito profundo e muito verdadeiro, porque se você começa a reclamar, o que acontece com aquela dor? Ela se torna maior. Então, o você lodo que ele fala, né? Você vive num lodo e não cresce. Fica naquele lodo, naquele miasma desagregador, né? Que só vai te trazer consequências cada vez pior. Eu amo de carteirinha, então posso falar muito não. Então, o que nós aprendemos sempre e esquecemos, né? É que nós somos os responsáveis por tudo, porque nós é que fazemos a ação, é o nosso pensamento, é a nossa vontade, né? Então, nós somos os agentes. Os agentes, justamente. Outra coisa que ele falou a respeito de os espíritos estão aqui neste plano de provas e de expiação, né? Estão muito ligados à matéria. A matéria fica praticamente comandando a nossa vontade. Se passar da hora de comer do almoço, já se reclama. Então, nós vivemos ainda com dificuldades, porque não temos consciência. Podemos até ter consciência que temos que mudar, que temos que avançar, que depende de cada um de nós, depende de um grande esforço, mas as coisas materiais estão muito agregadas à nossa imperfeição. Então, quer dizer, é duro, é difícil, é demorado. Se fosse fácil, Jesus chegou, né? Demonstrou tudo. E demonstrou também pelo sofrimento que há sofrimento para até as pessoas que já começaram a ter consciência. Que dirá a nós? Jesus veio dar exemplo de tudo. Ele não precisava, mas sofreu tudo que podia sofrer. E nós vamos reclamar. Né? Eu acho que a grande questão, como você está colocando aí, é o que priorizamos. Né? A gente prioriza o material e deixa o espiritual para depois. Depois que eu fizer o material, eu vou cuidar disso, e tem que ser o contrário.
Porque quando eu cuido do espiritual, esse material vai ser totalmente favorecido. Pois é. Ele só quer que a gente caminhe na estrada do bem, né? É aquela última que a lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam. Desde que o cara, nossos irmãos, né, em humanidade, decidam caminhar pelo bem. Então, caminhando pelo bem, ele vai ter a pena diminuída. E só que é isso, que o aprendiz caminhe em direção ao bem, não é nada, né? Essa seria a grande meta nossa, caminhar para o bem, né? Por isso que ele mostra todo esse roteiro, esse mapa que ele deu para a gente seguir para chegar a esse objetivo. Ele diz aqui, ninguém avança sem ter movimento. Se você ficar parado, né, nada progride sem que você faça ele movimentar. Né? Verdade. Já falei muito. Isso aí. Pois é isso aí. O roteiro nós temos, o exemplo nós temos, o modelo nós temos. Agora, a grande dificuldade, consciência nós temos, porque não somos filhos de Deus. Jesus não falou, vós sois deuses, faça brilhar a vossa luz. Então, nós temos consciência, só que nós fraquejamos no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um peso, né? Livre-arbítrio é um peso, porque a gente tem ele, foi um presente de Deus, né? Nós podemos escolher, mas só também que tem as emboscadas das nossas imperfeições, né? Podemos escolher, mas nos equivocamos. Toda evolução ela se faz gradativamente, ela não se faz no dia todo. A gente vai caindo, aprendendo dos erros, e que a gente vai evoluindo. Também. Isso, também. 1, 2, 1.000, 10.000 reencarnações, a gente começar a endireitar o caminho. Mas tem um tempo, né, que a regeneração está marcada, né? E se a gente não acompanhar, mas a gente vai recomeçar. A gente não vai, se nós não acompanharmos, vamos ser convidados a embarcar no outro planeta, e lá a gente vai evoluir e vai passar pela regeneração. Nada se perde, né? Mesmo que a gente se atrasa, um dia a gente chega. Com certeza. Esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo. Vou chegar atrasado, mas vou chegar. Sim. Ninguém se perde. Mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer a nossa obrigação para chegar na hora certa. Com certeza. No momento certo. Mas tem um monte de coisa. Aprender como Fala aí, isso é um grande consolo, mas não pode se tornar uma acomodação. Tá? Não. Pois é. Mais alguém? Mais alguma colaboração? Fala, amiga. Não quer falar. É isso, é aproveitar as oportunidades a cada momento, né? Isso é o grande desafio da vida. Porque eu estava refletindo aqui, a gente tem sim o livre-arbítrio e às vezes a gente escolhe errado. E aí, na hora que você quer escolher certo, muitas vezes você se encontra impedida por situações até físicas, né, que te impedem ali de fazer o bem que você queria fazer, mas é consequência daquilo que você antes optou errado. Então, nesse momento, é momento de quê? De resignação, de aproveitar também aí, né? Estou falando isso, gente, que eu estou passando por isso, na carne. Da gente entender que não podemos fazer, né, o bem que queremos nesse momento, mas também podemos deixar de fazer o mal, podemos nos resignar, podemos caminhar na oportunidade de aproveitar, né, aquela situação para dizer é minha culpa, minha tão grande culpa, e não de Deus, né? Que acho que é isso aí, né? O Deus está me dando a misericórdia de caminhar. Isso que você está trazendo é um grande alerta, porque
que a gente não pode perder essa oportunidade. Às vezes, depois eu vou fazer. Quando eu depois? Depois eu posso já não ter mais condição. Aquela situação pode não se apresentar. A situação está ali, vou fazer. Eu não posso deixar nada para depois. Quando não sei se tem depois, Ele nos, não perder nenhuma chance. Ele nos mostra que no campo do espírito, vamos dizer assim, as cascas de banana que a gente tem, né? No campo do espírito, a injúria é o perdão. Queixa é semente morta. Reclamação é frustrada. Censura é ponta de espinho. Melindre é praga destruidora. Ideal inoperante. A gente às vezes teve um ideal, mas esse ideal você não coloca ele em ação. Vai virar água parada, não vai adiantar de nada, vai até atrapalhar. Você tem que ter, vamos dizer assim, garra para poder você colocar o ideal em ação, né? Desalento e errado sempre. Então, a gente tem que correr disso aqui, né? Muitas vezes a gente já escorregou aqui. Exato. Estamos aí com 1 minuto, então semana que vem estaremos de volta aqui no Zoom, amanhã no presencial para quem puder. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada, seu Air, e a todos que puderam participar aqui. Beijos. Foi muito bom. Boa noite, beijo a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, seu Air. Boa noite a todos. Amém. Boa noite, agradecida. Amém.